Eu queria muito falar que a paz de Cristo, mas espero que eu tenha que ler meu bilhetinho. Boa noite, sou um filho amado de Deus, vencendo as áreas, tenho uma lista grande para falar agora. Ira, baixa autoestima, avareza e tantas outras coisas. Eu sou o Eduardo. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, meu irmão. Que bênção, que alegria poder estar aqui com vocês hoje. Me sinto muito feliz pela oportunidade. Olha, é bênção de Deus. E se tem algo que é maravilhoso é quando nós temos o privilégio de falarmos a palavra do Senhor. E nós sabemos que ela nunca volta vazia. E ela já começou hoje falando nos nossos corações, né? Bem, nosso tempo ele é curto, já está sendo cronometrado e o tema é muito oportuno. Nós estamos agora indo para a quarta semana. Confere, Ilão. Quarta semana. Louvo a Deus pela sua vida. Quarta semana, você vai chegar lá. Deus tem muito para fazer na sua vida, glória a Deus. E nessa quarta semana que estamos entrando, você já aprendeu que você precisa admitir que você e eu, nós temos problemas, amém? Temos, e muitos. E dentro desta situação, a primeira coisa que nós aprendemos, e você pode acompanhar na sua apostila, você está com ela aí, amém? Segundo o que o Lão falou, tem o livro, tem a apostila, então nem sempre as páginas vão coincidir, mas no meu livro está na página 49. Então uma das principais situações quando nós sabemos que temos que reconhecer que temos problema, começamos falando que a negação é uma tentativa desesperada de fuga. E isso fica claro que o autor deste material, ele diz assim, a negação ela vem imberbe, vem como padrão de fábrica. Isso vem junto conosco. Prova disso é que desde uma criança, você pergunta para ela, foi você que mexeu aqui? Foi você que entrou ali? Foi você que... Enfim, até uma criança vai dizer, não, não fui eu. E essa negação começou lá no Gênesis, quando Deus olhou para Adão e ele negou tudo o que estava acontecendo e transferiu a responsabilidade dos seus atos para a mulher e disse, foi a mulher que tu me deste, Senhor. E então, se a criança nega, o Adão nega, até tem uma célebre frase, os mais modernos e os mais conservadores aqui, vão lembrar da frase célebre do Paulo Maluf, que sempre diz, não fui eu. Sempre ele falava, né? Então esta é uma grande verdade, uma negação que nós sempre temos. Nunca somos nós. E dentro desse contexto, hoje nós vamos ministrar que realmente vários fatores nos levam a essa negação. A vergonha, o medo, a falta de consciência, a inocência, o querer agradar a todos os outros, segredos de família. Então, nós vamos aprender que a partir de agora, que você está aqui no 30 semanas, e você sabe que a negação é algo natural, vem de fábrica, nós que somos pecadores, porque temos uma natureza pecaminosa, trazemos isso junto conosco e precisamos lutar todos os dias, constantemente contra isso. Nós vamos aprender que existem pelo menos um momento em que nós chamamos de estado de negação e que é dividido em 3 estágios. E aí nós vamos trabalhar nesses 3 estágios. Eu tenho a missão de meia hora passear entre esses 3 estágios e você vai se enxergar
em que estágio de negação você está presente, ou em que momento desta constância de negação você se encontra ou se depara com ela. O primeiro estágio que nós vamos passear nessa oportunidade, falando sobre a nossa necessidade de admitir que temos problemas e que negamos, é o estágio das prisões do passado. Tudo isso que nós estamos falando está na página de número 50. Essas prisões nos impedem e nos mantêm nas mesmas condições. Então nós vamos falar de cadeias que nos prendem no nosso passado. Você poderia até perguntar: meu Deus, existe isso? Pode isso? Nós temos essas cadeias que nos travam e que nos impedem de admitir que estamos com problema? Sim, e a primeira cadeia que nos trava e nos faz permanecer negando os nossos problemas é chamada de prisões do passado. Essas prisões nos impedem, nos mantêm nessas condições. E a primeira situação dentro desta prisão do passado, nós encontramos os traumas. Meu Deus. Meus irmãos, os traumas são gerados muitas vezes, vividos muitas vezes em momentos em que nós somos mais inofensivos, estamos mais frágeis, mais expostos. Então, portanto, muitas vezes esses traumas na nossa vida surgem em decorrência do momento da nossa infância, no momento da nossa adolescência, no momento da nossa juventude, e estes traumas, como o próprio nome diz, causam uma devastação dentro do nosso comportamento. E nós vamos falar sobre esses traumas. Eles são gerados, como eu disse, na adolescência e podem na fase da infância, claro que também acontecem na fase adulta do ser humano, mas são situações que nos causam impactos na nossa vida emocional. Então, por exemplo, uma educação por medo, experiências, agressões, experiências de quase morte, até mesmo o entretenimento pode causar traumas. E eu falo, a minha esposa tinha um trauma com relação à altura. É uma coisa que agora aqui pode parecer fora do contexto, mas ela tinha trauma, ela venceu. Hoje, lá na minha casa, lá eu tenho traumas, mas agora é com bichinho que corre, com barata. Quando elas vêm, elas ficam desesperadas. Coisas que aconteceram em épocas que criaram uma rejeição muito grande. Mas os traumas, eles causam muitos malefícios na vida do ser humano. Eles causam muitos problemas. E eu posso dar até um exemplo. Deus não olha para os nossos problemas com os nossos olhos. Ele olha para os nossos problemas e para os nossos traumas com uma oportunidade de realizar melhorias na nossa vida. E a Bíblia diz para nós em João 3:32, vê se tem aí. Não tem, mas daqui a pouco vai aparecer. Que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. A Bíblia diz que em meio a traumas existe um Deus, em 2 Coríntios, que diz que Ele é o Deus de toda a consolação.
Então, mesmo mediante a momentos de trauma, há sim um Deus que age nas nossas vidas, trazendo um consolo em um momento que parece que não há como receber. E a Bíblia diz que esse mesmo Deus, que é o Deus de toda a consolação, que age nas nossas vidas, nos aliviando de traumas, Ele nos alivia esse trauma para que nós, além de olharmos para frente e continuarmos com a nossa vida, Ele nos capacita para que a partir dos nossos traumas, nós também possamos ajudar a outros que se encontram nessa mesma situação e circunstâncias. Olha, é importante nós entendermos, Jesus nos liberta, temos que admitir, nós precisamos confessar e deixar que Ele limpe através da sua palavra. Não há trauma que resista o poder do sangue de Cristo Jesus nas nossas vidas. Deixe Deus realizar na sua vida uma cura, trazendo para você, mesmo mediante a uma memória, a uma situação tão dura. É importante que você lembre e saiba, não trabalhamos com amnésia. Cremos em restauração através do poder de Jesus e através da confissão. E eu preciso lhe perguntar, você já sofreu algum trauma? Você já sofreu? Está aí, ó. Você já sofreu ou já passou por algum trauma? Você tem condições de responder. Segunda situação que nos aprisiona no passado, além de traumas, está na página 51, se você está acompanhando, são as perdas. É muito difícil falarmos sobre perdas. O assunto de perda é um assunto que requer realmente a graça de Deus. Porque perder uma pessoa amada pode ser realmente uma condição que vai lhe manter preso no seu passado, preso numa condição de jamais admitir que você tem problema. Então, uma perda, às vezes ela é imensurável. Como eu falei aqui, a perda de um ente querido, a perda de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um esposo, até mesmo de um filho. Às vezes nós pensamos que não vamos vencer. E o luto às vezes parece que é eterno, e nós vamos falar sobre o luto eterno também, um luto permanente, que também nos prejudica. Mas é importante entender que às vezes a perda de um ente querido, ou também perda material, ou quem sabe às vezes uma perda social, um cargo, um emprego, ou então mesmo uma perda emocional, uma amizade, um relacionamento amoroso que é desfeito, gera em nós uma condição de nós negarmos que temos problema. E a Bíblia é muito clara, dizendo que nós precisamos buscar em Deus uma liberdade e nos ver livre deste passado. Somente crendo na promessa de Deus para a nossa vida, estaremos iniciando um processo de sairmos desta prisão do passado. E por isso eu te faço uma pergunta, reflita. Você já sofreu com alguma perda? Responda aí no seu livro. Você está me acompanhando? Amém? Então nós já falamos estamos falando sobre prisões do passado. A primeira que nós falamos foi traumas. A segunda prisão são perdas.
Poderia só parar aqui, né? Mas não para. Agora a gente vai descer um pouco mais a régua também. Existe uma outra prisão do passado que impede que nós tenhamos a condição de admitir que temos problema, são os abusos. Isso que eu estou falando está na página 52. Podemos afirmar que todos já passaram por algum tipo de abuso. O abuso é uma relação, é uma situação tortuosa, diz aqui o escritor deste material tão importante. É muito marcante. E aí, quando nós falamos de abuso, é óbvio que nós já imediatamente, e até porque está em destaque, né? Nós já falamos do abuso sexual, que é um tipo de abuso. Mas existem várias situações. O abuso emocional, o abuso sexual. Existem várias situações que causam traumas em nossas vidas e geralmente esses abusadores estão muito próximos de nós. Esses abusadores às vezes são pessoas do nosso seio de convivência, que lá no passado, se você fecha os seus olhos, você lembra de situações como essas. E é importante entender, lembre-se que a cura está em reconhecer e admitir que o que aconteceu e que isso não deve mais lhe paralisar, e isso não lhe identifica. E o que identifica que você é, sim, um filho amado de Deus. E por isso eu preciso lhe perguntar, e você precisa refletir, por favor. Você já sofreu algum tipo de abuso? Marque aí na sua apostila e reflita profundamente sobre essa situação. E para nós fecharmos essa primeira fase do estágio das prisões do passado, nós temos uma situação que também é muito falado nos dias de hoje. E aqui o escritor traz como vergonha extrema, ou bullying. Todo mundo conheceu, ou conhece, ou já se deparou com aquele brigão da escola, que era o opressivo, era o intimidador, é aquele que não levava desaforo. E eu até fiz aqui uma observação que antigamente as pessoas conseguiam suprimir mais, numa condição melhor, estas situações. Porém, hoje a sociedade atual, principalmente as crianças, os adolescentes e jovens, não tem mais a mesma resistência a esses tipos de enfrentamento. E infelizmente nós vemos, lamentavelmente, muitos casos até de suicídio, como recentemente aconteceu aqui na cidade de Cascavel. Um adolescente tirou a sua vida, sofrendo esse tipo de situação, esse tipo de bullying. E aí eu preciso levar você a refletir. Você já sofreu alguma vergonha extrema? Hoje você é levado a pensar. Pena que o nosso tempo é curto e nós não temos condições de, às vezes, explanar mais esta situação, mas, mesmo mediante a um tempo curto, Cristo, através do Espírito Santo de Deus, é poderoso para fazer com que você abandone e vença todas essas situações. E para nós finalizarmos essas questões do passado, nós temos também as grandes vitórias. É isso mesmo. Vivemos e revivemos e remoemos grandes vitórias. Isso me lembra até o gado.
Sabe a vaca, quando ela se alimenta, ela come o pasto, e depois de um tempo ela tem um processo de comer de novo, de mastigar de novo aquilo. A comida vem e ela está sempre mastigando. E às vezes a gente é assim, está sempre ali voltando em fatos que aconteceram no passado. Eu fui, eu fiz, eu tinha, eu era, eu sabia, eu podia, eu já tive. E isso, viver sendo um saudosista extremo, te prende no passado. Que no meu tempo, olha, eu já fui, lá da outra igreja, lá eu tinha isso, ou lá no meu outro emprego, enfim. E aí isso te mantém preso. E além de preso, é muito difícil. Tem coisas agora, fazendo até um rápido, um parênteses, tem coisas que é importante a gente manter na memória. E que não faz mal viver, às vezes, no saudosismo. Porque esse saudosismo de grande vitória nos impede de admitir que temos problemas. Mas, quem é que não gosta de lembrar, por exemplo, do gol do branco na Copa de 94 contra a Holanda? Não é verdade? Coisa boa. Quem é que não gosta de lembrar do gol do Bebeto na Copa de 94 contra os Estados Unidos? Hã? Eu era vivo nesse dia. Você era também? Você viu? Quem é que não gosta de lembrar do gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra em 2002? Ele mira um lado e bate. Então, veja, aqui eu estou fazendo uma brincadeira, porque existem coisas que você vai lembrar que vai te trazer alegria, felicidades, mas que é momentâneo e passa, e você segue sua vida. Mas tem outras que te prendem no passado. E você não consegue se ver livre disso. E você precisa entender que realmente você precisa deixar esta situação para trás. E aí você precisa responder esta pergunta. Você tem algum momento que lhe traz um saudosismo extremo? Então aí você tem que lembrar. E este saudosismo, se você parou para pensar, está lhe causando grandes males. Falamos do passado agora, o segundo estágio é o presente, e nós temos que avançar. O segundo estágio são as armadilhas do presente. Nós enganamos com a ilusão de que a dor sumirá com o passar dos dias, e nós estamos enganados. E o primeiro elemento que nós precisamos falar desse segundo estágio, que nos prende neste presente e nos impede de vencermos e de entender que nós temos problema, está na apostila na página 54, são as armadilhas do presente, dizendo que tudo vai melhorar. Página 55. Ah, o tempo cura tudo. E não cura tudo não, irmão. Ele te faz usar a negação. Ao contrário, o tempo piora a situação e o problema se agrava. Eu poderia dar inúmeros exemplos de que os problemas somente se agravam quando nós pensamos que com o tempo tudo vai melhorar. Eu vou dar um só aqui, só para te dar uma palhinha. Aqueles problemas de relacionamento conjugal, uma briga lá dentro do seu casamento. Teve um conflito e aquele conflito não foi resolvido, ele se estendeu para uma situação de uma briga, e às vezes foi grave, houve insultos, houve uma situação de ofensa, enfim. E aí você bate a porta, sai para um lado, ela sai para o outro, e você passa o seu tempo, a tua ira até se acalma, e você volta e retoma a sua vida. E então, você pega aquele seu problema e varre e joga debaixo do seu tapete.
e não ficou resolvido. É na primeira oportunidade que mais uma vez você tem um conflito com sua esposa, o que acontece? Aquele problema que estava escondido volta. Então, você precisa vencer isso. Afinal de contas, nós já falamos, né, que a amnésia não é uma cura, amnésia não é cura. Amnésia não é cura. Amnésia não é cura. Olha lá, ó. Amnésia é uma doença. E aí com isso você precisa refletir. Vamos para a pergunta. Você acredita que o tempo poderá trazer alguma cura? Você acredita que o tempo pode trazer alguma cura? Até um machucado, se você deixar exposto e não cuidar dele, na primeira movimentação que você fizer errado e bater, ele abre de novo. Segundo, eles não vão me aceitar. Olha só. Esta é uma situação, é uma frase que remete a uma verdade, que buscamos aceitação, portanto, evidencia às vezes um orgulho da nossa parte. Com isso lutamos para viver vários papéis, para agradar e ter aceitação de muitos. Somos atores, atrizes para uma vida. E mudamos de comportamento conforme a necessidade. Somos um camaleão, isso não está na apostila. Por quê? Porque, claro, se ele não me aceita, então eu mudo para agradar a ele. De repente, agora eu não estou mais com ele, estou com ela. Então, para agradar ela, eu mudo de novo. E para agradar a ele, eu tenho um outro jeito. E para falar com o Lão, eu falo, e aí, Lão, como é que vai? Tudo bem? Uso um vocabulário. Aí, de repente, eu vou falar com um outro irmão aqui, com o Gilmar. Olá, Gilmar, uma boa tarde, vai tudo bem? Troco tudo, mudo tudo, com medo de não ser aceito. E aí nós confundimos ser bonzinho do ser bom. Ah, se a gente tivesse mais um tempinho, mas aí você vai me responder. Mais uma pergunta. Você já fez algo só para agradar alguém? Responde aí. E amanhã? Mais uma forma de nos prender no presente que nos impede de reconhecer que nós temos problema. E amanhã, como será? É a preocupação com o futuro. Confesso que isso já foi motivo de muitos problemas na minha vida. O que vai ser? Como é que vai ser? E de fato, a ansiedade é mãe da depressão, é filha da desconfiança. E a gente fica aflito com estas situações. E amanhã, como será? Como será com os meus filhos? Se eu faltar, quem cuidará? O que vai acontecer? Como será? E isso te impede de experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu preciso fazer com que você reflita sobre mais esta questão. Você se percebe alguém ansioso? E agora nós vamos para o terceiro e último estágio que nos faz realmente pensar que não temos problema, são as situações das muletas emocionais. É aquilo que eu uso para negar emocionalmente que esses problemas existem. Mas aquilo que eu faço como meu, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu não vou mudar, são situações que nós usamos, que nos ajudam às vezes a enfrentar os nossos problemas. E se pararmos de usarmos essas muletas, Satanás nos vende a ideia que perdemos muito. Sofremos se a gente para pensar que temos que parar de beber, parar de fumar, para ficar livre dessas situações de comprar compulsivamente, de controlar nossa ira, de xingar, falar palavrão, de nos prostituir, praticar sexo promíscuo, usar pornografia, murmurar, agradar as pessoas, sempre querendo às vezes ser bonzinho, sentir medo e etc, e etc. O que eu estou falando está na página 57. Eu ainda não quero mudar.
Dizemos ainda não, porque não queremos nos submeter a algum processo de mudança e fugimos do embate, fugimos do confronto. Sabemos que a condição que estamos é errada, ela nos prejudica, mas só de pensar no desafio que nós temos com a mudança, nós voltamos atrás. E aí por isso, acabamos e não avançamos. Eu não acredito nas mudanças. Obrigado. Deus pode tudo, mas no meu caso, não. Mas na minha vida, não tem mais solução. Deus pode, mas não é para mim. Com isso, continuamos fazendo as mesmas coisas que nos aprisionam. E ainda desejamos alcançar um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas, meus irmãos. Não dá. Você só vai precisar entender que é necessário, sim, estar abertos para receber mudanças. E aí você precisa responder. Você já decepcionou com alguém? Essa pergunta está na página 59 do seu livro e você pode responder. E agora se prepare, porque este alívio temporário me basta? É mais uma amuleta usada para fazer com que você admita que não tem problema. São vários os alívios temporários que existem. Aqui tem alguns só, que são usados para fazer com que você fuja momentaneamente, tenha uma situação de tranquilidade, mas os problemas voltam. E na sua apostila você vai ver, eu faço questão rápida de ler, que você tem ali como um alívio temporário e imediato. Beber excessivamente, o fumo, a prostituição, a masturbação, a pornografia, o medo, a perda, inclusive está aí na tela, a perda, a passividade, a compra compulsiva, comer excessivamente, a ira, palavrão, xingamento, reclamações, ansiedades, o luto duradouro, o controle, a religião ou a religiosidade e a rejeição. Inclusive você pode marcar se você se encaixou ou se enxergou mais do que uma situação, você tem a liberdade. Por fim, nosso tempo é tão curto, como sair desta negação? Como vencer esta situação e esta negação? Primeiro, pare de viver do passado. A culpa te aprisiona. Não lute. Admitir, sim, é o melhor caminho. Para isso eu tenho o Salmo 32, verso 3, que está aí para você entender. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Temos Provérbios 28, 13. Temos Lucas, que eu faço questão de ler para você, 12, 2. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Como sair desta negação? Viva a verdade. Esta é uma situação que parece fácil e bonita, está no papel aí, olha só. Tão simples de falar, viva a verdade. Seja você as pessoas que precisam gostar ou não de um papel que você interpreta, mas quem você realmente é. Para isso é necessário que você tire a sua máscara. Viva a verdade. 1 João 1:10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então, temos que confessar que somos pecadores. Lucas 8:17, está aqui, olha. Porque não há nada oculto, mais uma vez,
que não venha a aparecer. Terceiro, confie em Deus e na pessoa de Deus. Confie sim em Deus. Isso está na página 62 e ali você vai observar, meu irmão, que nós temos inúmeras referências bíblicas que encorajam você a depositar a sua confiança em Deus. E eu cito Provérbios 3, verso 5, que está dito ali que é para nós confiarmos em Deus de todo o coração. E por fim, em Salmos 40, verso 4, que diz que nós seremos felizes se nós realmente colocarmos no Senhor a nossa confiança. Para nós concluirmos, que o tempo já encerrou, mas, leia aí com você, reconhecer a sua dor é o seu primeiro passo para a cura. Eu faço questão de ler isso de novo. Reconhecer a sua dor é o primeiro passo para a cura, se referindo a uma situação do passado. E aqui você já sabe que a sua primeira escolha é admitir. Sim, que existem 3 grandes inimigos que não querem de maneira alguma que você enfrente e vença as dores do seu passado, o que te feriu no presente, a sua imagem, a sua ansiedade, tudo isso, o tempo, as muletas, as desculpas. Avance, irmão, e não tenha medo de enfrentá-las. E o último texto que eu faço questão é Isaías 41, 10, 11. Só vou aparecer ele na tela, porque nós não temos mais tempo. E eu encerro, e eu vou pedir para que você fique de pé, por gentileza. Eu encerro com essa pergunta importante, que está aí na sua apostila. Quais situações de dor, você vai lembrar de tudo que nós falamos de forma rápida. Quais situações de dor você tenta ou já tentou lidar por meio da negação? Você vai responder. E antes de nós encerrarmos, porque o meu tempo já acabou, eu quero fazer uma oração. Amém? Aí depois eu passo para vocês. Pai, a tua palavra é viva. O teu compromisso não é comigo. O teu compromisso não é com exclusivamente essa apostila. O teu compromisso maior é contigo mesmo, com a sua ação através do Espírito Santo na vida destas pessoas. Elas ouviram de forma muito rápida e sucinta situações, Senhor Deus, que as fez lembrar de situações do passado, da infância, da adolescência, da juventude, que as fez se enxergar de situações que até hoje estão vivendo. E nós agora, Pai, cremos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor pode trazer liberdade, porque a Tua palavra diz que onde o Senhor está, há liberdade. E nós cremos nela, e por isso nós oramos agora, e pedimos, ó Espírito Santo de Deus, traz liberdade para estes irmãos aqui, e desfaz, Senhor Deus, toda a negação que às vezes impedem deles avançarem, para experimentar o melhor que o Senhor tem para a vida deles. Situações que os mantêm aprisionados, seja no passado, seja no presente, ou ainda carregando muletas, Senhor, e estão privando os teus filhos de experimentar o que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Então, através da autoridade do nome de Jesus, então, através da autoridade que há na tua palavra, então, através da autoridade que há no sangue precioso de Cristo, nós, Pai, declaramos nesse instante que eles sejam livres e libertos pelo poder do teu nome. Amém, amém.